Olá pessoal, tudo bem? Vamos retomar os estudos. Vou voltar na aula aqui, vamos ver de onde a gente precisa continuar, essa aula de química. Vou abrir o material, já pude ver aqui, eu olhei algumas coisas. Lá em atividades, a gente não tem a atividade 4, então eu vou elaborar a atividade 4, porque eu já olhei aqui nossa planilha de ciências e biologia, em biologia já tem a quarta atividade, em química a gente não tem a quarta atividade. Vou elaborar essa quinta atividade, aliás, essa quarta atividade. Vou buscar o material do aluno, o material que fica no repositório. Vou buscar ele aqui, ó, de química, ensino médio, segundo ano do ensino médio, segundo bimestre, química. Cadê química? Aqui, já está aqui. Embalagem plástica, aqui, vou fazer tratamento de água e esgoto. Tratamento de água e esgoto, segundo bimestre, quinta aula do ensino médio. Deixa eu ver aqui. Então aqui a gente vai criar a quarta atividade. De química, quarta. Então a quarta atividade, eu vou criar agora a quarta atividade, em cima desse material aqui. Então vamos lá. Química, tratamento de água e esgoto. Segundo bimestre, aula 5, ensino médio, material. Contém o conteúdo: química ambiental, políticas ambientais, parâmetros qualitativos e quantitativos dos resíduos e das substâncias encontradas na água. Objetivo: avaliar a importância de preservar os recursos hídricos, avaliar o processo de tratamento de água e esgoto residencial, avaliar que são necessárias ações individuais, coletivas, governamentais para garantir a preservação. Para começar, observe e compare as imagens abaixo, em seguida responda aos questionamentos. Vire e converse: podemos beber água de um rio poluído? Como ocorre o tratamento de água? Quais parâmetros são necessários para considerar uma água potável? Registre o seu processo de aprendizagem. Vire e converse. Tratamento de água e esgoto. Assista aos vídeos. Animação sobre tratamento de água. Para começar, observe e compare as imagens abaixo. Em seguida, responda: o que acontece com o esgoto depois que ele sai da sua casa tratado pelo saneamento? Aqui a gente tem 2 vídeos para assistir. Adição de cloro, adição de coagulante. Então, adiciona, depois do filtro, pelo entendimento aqui, ó, vem a água por aqui, filtra, depois de filtrada, adiciona o cloro e adiciona o coagulante. Nessa figura, a gente vê a coleta do cano de esgoto aqui, tanque de desinfecção. E aqui, a água saindo desinfectada. O vídeo. Você sabia que de toda a água existente no planeta, apenas 3% é doce? E dessa fração, menos de 1% está disponível para o uso? Ou seja, precisamos cuidar desse bem tão precioso. A Sabesp é responsável pelo tratamento e distribuição da água no estado de São Paulo. Funciona assim: a água das chuvas e nascentes é armazenada em represas. Em seguida, a água é transferida por gravidade ou bombeamento para as estações de tratamento de água. Na chegada, a água passa por telas que retêm folhas e gravetos. Na próxima etapa, é adicionado cloro, para eliminar bactérias e outros micro-organismos. Em seguida, a água recebe a adição de coagulantes. Já no tanque de floculação, a água é agitada, para que a sujeira forme flocos. No tanque de decantação, os flocos vão para o fundo, formando uma camada de lodo, que é tratado no local ou nas estações de tratamentos de esgoto, conhecidas como ETs. A água, então, é recolhida através de canaletas e escoada para os filtros. A sujeira que ainda sobrou fica retida nas camadas de carvão, areia, pedregulho e cascalho. No final do processo, a água recebe flúor para melhorar a saúde dos dentes da população, produtos alcalinizantes, quando necessários, para a proteção da tubulação e mais uma aplicação de cloro para garantir qualidade microbiológica da água. Por fim, a água segue para reservatórios e depois para a torneira da sua casa. Legal, não é mesmo? Como vocês viram, o trabalho da Sabesp é fundamental. Sabesp, trabalhando para melhorar a vida das pessoas. Ótimo, vamos voltar aqui, vou ver o próximo vídeo.
Você sabe o que acontece com o esgoto depois que ele sai da sua casa? A rede coletora da Casan leva os dejetos até a estação de tratamento de esgoto. Se for necessário, é utilizada uma estação elevatória, que bombeia o esgoto para a estação de tratamento. A partir daí, aceleramos o processo que seria feito pela própria natureza, começando pelo pré-tratamento, que retém os sólidos mais grosseiros através de grades e caixas de areia e gordura. Depois vem o tratamento biológico, onde ocorre o desenvolvimento de micro-organismos responsáveis pela depuração do esgoto e que formam o lodo. O lodo é a parte sólida, que é separada da parte líquida durante a decantação. A Casan leva o lodo para um aterro sanitário, enquanto a parte líquida passa por uma desinfecção, antes de ser devolvida à natureza, com cerca de 90% de pureza. Mas para que tudo isso funcione, você tem que fazer a sua parte. Ligue corretamente o esgoto da sua casa na rede de esgoto. E não jogue detritos nos vasos sanitários e pias, pois isso pode entupir as redes. Se esse vídeo foi útil para você, compartilhe e faça a sua parte no trato pelo saneamento. A causa é de todos, o benefício também. Voltando ao material, vou dar continuidade aqui. Então, qualidade e tratamento da água. Qual é a diferença entre água pura e potável? A água potável não contém substâncias nocivas à saúde, ou contém concentrações que não oferecem riscos, tanto dos seres humanos quanto dos outros seres vivos. Ela contém outras substâncias diluídas, como vários minerais. Já a água pura, a água destilada, é composta basicamente por moléculas de H2O. O que é concentração de uma solução? Uma das maneiras de expressar a concentração de uma solução é por meio da massa de soluto dissolvida em certo volume dessa solução. Concentração comum, a concentração em quantidade de matéria é a quantidade de mol soluto em cada litro de solução. Concentração comum representa a massa do soluto em grama por litro de solução. Modalidade indica a quantidade de matéria do soluto por litro de solução. Percentagem do soluto na solução. Percentual, peso ou peso volume. Partes por milhões. Massa em gramas do soluto por milhões de gramas da mistura total, ou mg/kg, que seria miligrama e quilograma. Tem as fórmulas de concentração comum, concentração molar ou modalidade, quantidade de matéria ou número de mol. Vamos passar para a próxima. O que significa DBO? A concentração de oxigênio diminui com o aumento de matéria orgânica, provocando desequilíbrios ecológicos e a extinção dos organismos aeróbicos. Para verificar a quantidade de água, um dos índices observado é a determinação do teor de matéria orgânica na água. A demanda bioquímica de oxigênio, DBO, demanda bioquímica de oxigênio. DBO é a quantidade de oxigênio necessária à oxidação da matéria orgânica por ação de bactérias aeróbicas. Representa a quantidade de oxigênio necessária às bactérias aeróbicas para consumirem a matéria orgânica presente na água ou no esgoto. Vamos investigar a seguinte situação. Uma amostra de 3 litros de água foi submetida à incubação por 5 dias em uma temperatura de 20 graus, para a determinação da sua demanda bioquímica de oxigênio. Foi observado um consumo de 211 miligramas de oxigênio. Sabendo-se que a água de esgoto, quando tratada, deve apresentar um DBO máximo de 60 miligramas litro pela Sabesp, para poder ser lançada nos rios. Será que essa amostra analisada está adequada para ser lançada nos rios? 1 litro, a gente pegou aqui 1 litro, que a gente sabe, tem que ter 60 miligramas, 1 litro, 60 miligramas, 3 litros, foi submetida à incubação por 5 dias em uma temperatura de 20 graus, 3 litros, a gente precisa saber miligramas, então faz a regrinha de 3, que dá 180 miligramas, 180 miligramas, para 3 litros, o máximo seria 180 miligramas. Como o consumo foi observado um consumo de 211 miligramas de oxigênio. Então, 180, o consumo de 211, excedeu o limite de 180, que seria o ideal, 180, só que foi usado 211. Tem 31 miligramas a mais de consumo. Portanto, essa amostra analisada não está adequada para ser lançada nos rios. A cidade X tem 3 rios em suas imediações que apresenta um parâmetro de qualidade indicados na tabela abaixo.
Para que as águas dos rios da cidade sejam tratadas, precisam atender a determinadas concentrações de metais indicado pelo limite permitido. De acordo com esses parâmetros permitidos na tabela, quais amostras devem ser tratadas? Parâmetro metido: níquel, cromo e zinco. Limite permitido. Esse daqui, ó, a amostra A já não... Ah, está permitido porque aqui, ó, por enquanto, e a amostra B ó, já não está, ó. A amostra C aqui já está. Passando para a próxima, o cromo, esse daqui, o limite é 59, 45 tá, esse passou, ó, esse daqui tá. 5, zinco, tá, aqui também tá, e aqui também tá. Então, o zinco é o que está permitido aqui nessa tabela. Vamos ver o próximo slide. De acordo com esses parâmetros permitidos na tabela, quais amostras devem ser tratadas? Parâmetro medido. Então, aqui a gente tem toda aquela tabela, aí a amostra A, pois apresenta 4,72 mg de zinco, a B, pois apresenta níveis elevados de níquel e cromo. Amostra C, pois apresenta níveis elevados de níquel. D, amostra A e B, pois apresenta nível elevado de zinco e níquel. A amostra C, pois apresenta 4,8 mg de zinco. Correção. Correção, a amostra B, pois apresenta nível elevados de níqueis e cromo. O que a falta de cuidados com a água pode causar? A Organização Mundial de Saúde, OMS, define a água contaminada como aquela que sofre alterações em sua composição até ficar insolúvel, ou seja, é uma água tóxica, que não pode ser bebida nem usada em atividades essenciais como a agricultura, pois a poluição hídrica altera as propriedades físico-químicas de um corpo de água. Os principais responsáveis pela poluição das águas são os lançamentos de efluentes industriais, agrícolas, comerciais e esgotos domésticos, além de resíduos sólidos. Quais são os principais poluentes de água? Quando buscamos os principais poluentes de água, incluindo-se bactérias, vírus, parasitas, fertilizantes, pesticidas, medicamentos, nitratos, fosfatos, plásticos, resíduos fecais e até substâncias radioativas. No entanto, esses contaminantes nem sempre mudam a aparência da água, deixando muitas vezes a poluição hídrica invisível. Por essa razão, utiliza-se análises químicas de pequenas amostras e organismos adequados e organismos aquáticos para saber o estado da qualidade da água. Vamos praticar. Você vai realizar uma série de estudos para determinar dados quantitativos e qualitativos de determinadas amostras da água. Utilize o simulador PET concentração. Verifique o comportamento de várias concentrações de soluções, modalidade ou concentração e quantidade de matéria de vários solutos, observando a relação soluto/solução, observando a relação soluto/solução e preencha os valores que faltam na tabela a seguir, considerando as seguintes massas molares. Perto aqui, ó, vamos brincar um pouco com ele, vou zerar ele aqui. Então aqui a gente já tem suco em pó, colocar na água 1 litro. Aqui é o que vai dar a concentração, vou colocar mais um pouquinho, ó. Olha lá. Agora eu posso trocar aqui também, ó, nitrato de cobalto, que é o sal. Ó. Vamos colocar cloreto de cobalto. Vamos colocar aqui também dicromato de potássio. Vamos colocar aqui só para brincar, ó, cromato de potássio, cloreto de níquel, sulfato de cobre. Vamos colocar também perganato de potássio. Esse é bem forte, hein? Resolver a solução, ele limpa tudo.
Agora, um exemplo aqui, eu coloco esse pesado, ó, só um pouquinho, ele já vai quase meio mol por litro. Agora, se eu adicionar em cima de qualquer coisa dessa o cloreto de sódio, ele limpa, ele zera. Eu vou trocar aqui para a solução. A solução ela tem o nitrato, que você pode usar, ó, o cloro, o cloreto. Também temos, eu vou adicionar bastante aqui, ó, só para a gente ver como quando você usa o dosador, a quantidade é menor por mol. Ó. Então, sulfato de cobre, vamos colocar isso aqui que é bem forte. Fazendo isso, utilizou o cloreto de sódio, ele limpa. Tá? Então, aqui a gente consegue brincar um pouco com esse material para ter uma noção do que vai na água. Então, ele fala para a gente ver o site, a gente brincou um pouco rapidinho no site, agora vamos ver o próximo. Construa uma proposta viável. Nos últimos 60 anos, a população mundial duplicou, enquanto o consumo de água foi multiplicado por 7. Da água existente no planeta, de 97% são águas salgadas, mares e oceanos. 2% formam geleiras inacessíveis e apenas 1% corresponde à água doce, armazenada em lençóis subterrâneos, rios e lagos. A poluição pela descargas de resíduos municipais e industriais, combinada à exploração excessiva de recursos hídricos disponíveis, ameaça o meio ambiente, comprometendo a disponibilidade de água doce para o abastecimento das populações humanas. Se esse ritmo se mantiver, em alguns anos, a água potável poderá se tornar um bem extremamente raro. A água potável poderá se tornar um bem extremamente raro. Construa uma proposta viável. Considere o texto anterior e realize a simulação a seguir. Em seguida, construa uma proposta viável para conservar o meio ambiente e a água em sua região. Simulador de consumo de água disponível no link tal. Esse link eu vou colocar lá no material para vocês fazerem uma simulação. Simulador de água, consumo de água. Clique em cada cômodo e calcule o seu consumo individual de água por dia. Tá? Então aqui vocês podem brincar com esse consumo de água por dia na casa de vocês. Tá? Então eu vou levar esse material para lá, aí vocês fazem esse teste também. Aqui embaixo, então, o que aprendemos hoje, avaliamos a importância de preservar os recursos hídricos, avaliamos o processo de tratamento de água e esgoto residencial, avaliamos que são necessárias ações individuais, coletivas e governamentais para garantir a preservação. Isso que a gente viu hoje no material, vou levar esse material lá para fazer a atividade, tratamento de água e esgoto. Esse foi o material de hoje. Então, pessoal, agradeço a todos. Muito obrigado por terem assistido até aqui e até uma próxima aula. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.